Na continuação do nosso assunto sobre Daniel, que ele é autor com toda a eficácia, embora que no capítulo 1 e capítulo 6 foram escritos na terceira pessoa, se parece assim, né? A terceira pessoa da linguagem portuguesa, do singular, vamos dizer, mas isso não contradiz a autoridade que Daniel seja o autor, que ele assuma a posição de escritor do livro, né? Que não simplesmente tenha só narrado, mas tenha escrevido, copiado também. Falando um pouco mais aqui sobre Daniel, em 10.1, destaque de Daniel, a profecia. Aí Daniel é escrito o seu livro por volta do ano 607 a.C., até depois do exílio dos judeus que retorna a Jerusalém, que eles estavam na Babilônia. Daniel e seus 3 companheiros eles são deportados para a Babilônia durante o cativeiro das profecias que vem se estendendo lá de, vamos dizer, lá de Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos esses praticamente estavam durante o mesmo período, são contemporâneos, um próximo do outro. Um profetizava em Jerusalém, outro profetizava em Israel, outro profetizava assim numa cidadezinha, mas todos do mesmo, todos da mesma nação, Israel. Então todos eles basicamente estavam profetizando em lugares diferentes da cidade. Ezequiel estava na margem do rio Quebar, já Daniel já estava dentro do palácio, juntamente com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque, né? E o outro nome Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias, se não me foge a memória. E então eles estavam já no templo ali, aproveitando a corte real e profetizando. Então, o que acontece no livro de Daniel? São deportados para a Babilônia, e lá vem os primeiros passos, que eles não aceitam a comida, não se prostra perante a comida do rei, requer um tempo para Deus preparar eles para se apresentar perante o rei, são bem-sucedidos. Depois os 3 amigos deles sofrem outro atentado, são lançados ali na fornalha de fogo, melhor dizendo. E também vem Daniel lançado na cova dos leões, outro atentado terrorista contra a vida de Daniel, assim podemos dizer, né? E então, a partir daí, Daniel recebe as visões a respeito do reino de Deus, a respeito do Messias, no momento que ele tem aquela visão poderosa de uma estátua, que cabeça disso, né, perna daquilo, ventre de barro, e no mesmo instante vê uma pedra que é cortada, e essa pedra vem e destrói toda aquela estátua, e ali ele descreve a poderosa mão de Deus agindo, destruindo as mais poderosas nações. Naquele tempo de Daniel, Babilônia era considerado uma potência, a maior potência armada e a maior potência daqueles tempos, né? Quando você estuda um pouquinho mais sobre Babilônia, alguns comentaristas vão dizer que seus muros chegam a 90 metros de altura por 30 de largura, aproximadamente. Então, se era intransponível, era invencível, era uma cidade megalítica, se assim podemos falar aqui nesse momento, né? Então, essa é a resposta de Daniel, a respeito de Daniel. Então vem todo aquele cenário, depois que Nabucodonosor vai comer capim, vem o seu filho, assume o trono, depois Daniel recebe a visão, a escrita na parede, e assim por diante, Deus sempre tentando converter o seu povo, trazendo castigo para aqueles que rebelam-se contra Deus. E esse é um resumo do nosso livro do profeta Daniel. Entrando agora no livro dos profetas menores, vamos começar por ele, Oséias. Oséias. Não se sabe muito quanto ao nascimento de Oséias. O livro diz simplesmente o nome do pai dele e da sua esposa, né? Que é Beri, e o da esposa chamada Gome, que vai falar sobre o casamento do profeta Oséias, que narra no capítulo 1 ao capítulo 3. Não sabemos que este casamento, quando Oséias, melhor dizendo, Oséias casa-se com esta mulher, ela já era uma mulher
da vida, uma meretriz, ou se foi depois que ele casou com ela. Os estudos não afirmam isso. Então, querido, não se sabe os certos a respeito, né, da a vida de Oséias quanto a esse casamento. Mas alguns estudiosos vão apontar dizendo o seguinte, que essa narração, alguns pensam que se trata de uma pura ficção literária a respeito do matrimônio, que discute ali sobre a mulher, né, a prostituta, essa situação, o casamento dele, né, como eu estava falando agora há pouco. Acho que é simplesmente uma maneira simbólica, e não era uma maneira realmente, mas simplesmente simbólica. Então alguns acreditam que seja uma simbologia, uma metáfora, uma parábola, que demonstra aí o amor de Oséia pela esposa, o amor de Deus pela igreja, quanto às vezes se deixando se levar pelos prazeres, pelos convites, pela prostituição, né? Oséia era com certeza do reino do norte, segundo os estudos aqui apontam, e provavelmente na cidade de Samaria, Betel, Gigal, era o lugar ali onde ele estava, onde ele executou a sua atividade como profeta. Então, acompanhando aqui um pouquinho mais sobre Oséias, Oséia deve ter começado as suas atividades logo depois de Amós, então seja contemporâneo de Amós, né? Sucessor depois de Amós, aí então Oséia assume o cargo, o ofício, o cajado, e vamos tocando o barco em frente. Durante os últimos anos do reinado de Jeroboão II, aproximadamente no ano 552 a 553 a.C., foi o período que Oséia vai profetizar. O perigo mais grave, porém, vinha da Assíria. A Síria se estendia até as fronteiras e queria aniquilar os reinos e as suas populações. Então a Síria era uma potência na época contra Jeroboão II, e Oséia profetizava contra esse povo. O que acontece? Então parece que no tempo de Oséia houve uma guerra. O que vai acontecer? O que acontece é o seguinte, deixa eu desenhar aqui para você, fazer aqui o desenho aqui para você poder acompanhar com a gente. A Síria faz aliança com Peca, rei de Israel, uma união entre Israel e Damasco, se une ali os dois, Israel e Damasco, que vão pelejar contra o rei de Judá e da Síria. Mas o que acontece? O que acontece? Damasco é derrotado e destronou o rei de Israel também na grande peleja. Nessa guerra que teve entre Judá e a Síria, que estava Israel e Damasco tudo junto, então Damasco logo perde a batalha contra Judá, porque Judá era um povo ali da nação de Israel, mas que estava mais concentrado na vontade de Deus. Então teve ajuda do Todo-Poderoso. Continuando aqui falando sobre o profeta Oséia. No tempo do profeta Oséias, para você que acompanha aqui nosso comentário, fazendo aqui um resumo rápido. No tempo do profeta Oséia, o povo adorava a quem? Nada menos, nada mais do que a Baal. Eles plantavam a fertilidade, a chuva, as colheitas, tudo que produzia nessa época, em vez deles cultuar o único e poderoso Deus, Jeová, que eles conheciam, o povo, de tanto fazer aliança com outros, tipo com a Síria, fazer aliança com o Egito, acabava aderindo os costumes, a infiltração dos outros povos junto com eles, casando com outros povos de outras etnias, de outras nações. Eles acabavam trazendo os costumes, os cultos deles para cá, para Israel e para Judá. E então, o povo no tempo de Oséia, toda a plantação dava fervorosa, frondosa, bonita, e em vez de eles cultuar Jeová, o poderoso, eles cultuavam e celebravam a Baal pela fertilidade, retribuía
a gratidão a Baal, né, pela fertilidade do solo, pela chuva, pelas colheitas, e sabe que Deus não aceita repartir a sua glória com ninguém. Então o povo, em vez de agradecer quem deveria ser agradecido, adorava outros deuses, né? Ia após outros deuses, se prostrava, se curvava, e era assim que acontecia, até que a mão de Deus vem tentando converter o povo, tentando trazer o povo de volta para celebrar o Deus Todo-Poderoso, até que vem o juiz de Deus, né? Até que o juiz de Deus vem, pesa a mão sobre eles. O livro de Oséias, ele é escrito nas datas de 725 a.C. Há quem date esses últimos oráculos por volta de 725 a.C. A dificuldade do povo era muito grande. E aqui no livro de Oséias nós vamos encontrar aqui um ponto interessante. Primeiro, o casamento de Oséias, que era símbolo do matrimônio da família, que contém logo na biografia de Oséias. E outro, o crime, segundo ponto. Primeiro, no livro de Oséias é tratado a respeito do casamento, matrimônio e essa família, que deve ter respeito, honra, um respeitar o outro, honrar o outro, o cônjuge assim viver. E em segundo ponto, o que aparece no livro de Oséias? O crime e o castigo de Israel pelas suas más ações, suas condutas, e o oráculo de Deus estava sempre ali a profetizar contra esse povo. Tá, ok? Aqui nós vamos entrando aqui, tópico 12, sobre o livro de Joel. Quem era Joel? Joel, filho de Petuel, também nada sabemos além do que podemos deduzir a respeito da sua obra. E o profeta exerceu seu ministério onde? Em Jerusalém. Profundamente, segundo o que nós acompanhamos aqui no livro, foi um homem profundamente conhecedor do mundo rural, até a respeito da descripância, a descrição do conteúdo do seu livro, onde ele vai falar a respeito das visões. Em primeiro, ele fala de um desastre agrícola constituído por uma praga de gafanhoto, onde ele vê os gafanhotos que vêm, comem, o estraçaiador, o migrador, e por último o devorador vem acabando e assolando toda a plantação. E, em segundo lugar, no livro de Joel, ele fala sobre o acontecimento anterior descrito, que são a respeito da religiosidade, o dia do Senhor, né? Joel fala a respeito dos sinais que haveria no céu, a salvação de Deus para Judá. Após ele pré-anunciar a salvação, nessa difusão do Espírito, ele então vai falar a respeito do dia do Senhor, a salvação, eis que ele vem, ele vai julgar, e fala a respeito da salvação para que o povo possa abraçar. O profeta Joel também ele anuncia aquilo que já havia sido anunciado pelo profeta Jeremias e Ezequiel. Certinho? Livro de Amós, para nós já estarmos quase chegando ao final da nossa breve aula do livro dos profetas menores. Vamos falar agora a respeito de Amós. Amós era natural de Tecoá, localizada a 8 quilômetros ali do sudeste de Belém, como diz lá no capítulo 1, versículo 1. Ele era pastor, tá? No capítulo 7 afirma que a sua profissão era também plantador, lavrador da terra, plantador de sicomoro, que fala lá, né, no capítulo 7, versículo 14 adiante, fala também como ele cultivava, cuidava da terra. E parece ser um povo simples, né, de não muita cultura, de muita leitura, né. A vocação dele, o livro não narra diretamente a vocação dele, mas vamos dizer que ele não era um homem douto,
conhecimento abrangente, mas ele conhecia os assuntos a respeito do reinado, da situação política, da situação espiritual do povo que estava passando naquele momento. Ok? Provavelmente o livro de Amós é escrito entre os anos 760 a 750 a.C. É a data aproximadamente que é escrito o livro do profeta Amós. Tá? No tempo do reinado de Jeroboão II, que continua ali ainda o reinado. O povo de Israel, ao reino do norte, no ano 760 a 750 a.C. E o reino da época, o rei que imperava, que dominava, era Jeroboão II, para ficar claro isso para nossas vidas. Então, vamos ver aqui alguns pontos importantes para você que está acompanhando nossa aula. Acompanhe. Primeiro ponto, a situação alterou-se no início do século VII, onde a Síria começou a expandir, atacou Damasco, que permitiu Israel recuperar alguns territórios e reorganizar inteiramente. Governa então, após Jeroboão, governa Joás, e logo em seguida Jeroboão II. Durante este reinado houve um certo progresso econômico, a população aumentou, os palácios eram luxuosos, cresceram, a agrícola se desenvolveu, a indústria. O livro de Amós nos conta esse progresso, o avanço cultural, o avanço agrícola da época, conta o livro de Amós, certo? Continuando aqui, sobre o livro de Amós, com a decomposição social, vem também a corrupção religiosa. Santuário pagões, falsidade do culto, se adorava o Senhor como outras divindades, praticava-se o culto para encobrir a justiça social. Ali o que estava tomando de conta do cenário religioso, apesar de ser um povo bem sucedido, cresceram depois que a Síria se expandiu e atacou Damasco, teve grande momento que Israel se recuperou e cresceu ali a parte agrícola, a lavoura, a agricultura inteira veio crescer, expandir a população, os reinos, os palácios super luxuosos, mas o povo ficava adorando a Deus e adorando os deuses pagãos, falsos cultos. E o que prevalecia ali naquele momento era a injustiça social, falsa segurança, era adoração à divindade, praticava-se culto para tantos outros deuses, e com certeza o paganismo havia tomado conta ali da situação política, a injustiça, a desigualdade social, não é o que imperava na época, no momento do reinado ali, ou seja, durante a vida do profeta Amós, durante o reinado de Jeroboão, no ano 760 a 750 a.C., o que imperava ali era injustiça, não respeitava o direito do órfão, da viúva, e assim a segurança também não existia. Então, vamos ver ali o castigo, no terceiro ponto do livro de Amós. Vamos ver, são 5 visões, das quais a primeira 4 começa com a mesma fórmula, e a 5ª visão é diferente. E no meio dessas visões encontra-se a narração da expulsão de Amós do santuário de Betel e os outros oráculos que estavam lá profetizando juntamente com Amós. Foram expulsos do templo ali em Betel, onde estava profetizando contra a falsidade, falsos cultos. Que adoração é essa que vocês estão adorando? Não estão adorando Deus verdadeiro. Deus abençoou, Deus está expandindo, e vocês continuam praticando injustiça, falsidade, calúnia. Onde está o direito do órfão, da órfã, da viúva? Não respeitavam tudo isso. Então, vem com certeza as consequências, onde o povo
sofre a pena por tal desobediência. Entramos agora para o livro do profeta Obadias, que é o nosso último profeta que vamos estar abordando aqui nessa aula, nessa síntese, que é uma síntese, a verdade, uma síntese, uma avaliação bem rápida aqui, um resumo a respeito de cada um dos profetas. Vejamos, o livro de Obadias, o autor do livro, nada se sabe, a não ser o seu nome, Obadias, que significa servo do Senhor, ok? Notou aí, grave. É um dos chamados profetas menores, porque a extensão do seu livro é também pequena, porque tem apenas 21 versículos, podemos dizer um capítulo só, 21 versículos. É um dos menores, podemos dizer, o menor livro que há na nossa Bíblia, Bíblia dos protestantes, dos evangélicos. Mas a extensão nada conta quando há algo a dizer em nome de Deus. A data, não é fácil determinar a data da sua composição, da sua escrita. Chegam-se a datar-se no ano 586 a.C., a respeito da destruição de Jerusalém, naquele período de Jerusalém. Nabucodonosor invade, Babilônia invade lá e destrói. No que respeita ao seu conteúdo, temos versículo 1, título, versículo 2 ao 14, a exortação, a luta contra Edom, contra quem pronunciava uma profecia, por ter regozijado com a destruição de Jerusalém e ter contribuído para agravar o seu sofrimento. Versículo 15 ao 21, fala-se do dia do Senhor, que também trará consigo a ruína de todos os povos, a começo de melhores dias para Israel. E se resume e acaba aqui a nossa fala sobre Obadias. E vamos para o livro de Jonas. Jonas, filho de Amitai, como nos diz, o que exerceu a sua missão no tempo de Jeroboão II, no século 7 a.C., que ele mesmo é protagonista do seu próprio livro. Então, o que podemos ver aqui no livro de Jonas? O livro de Jonas é um caso único literário na literatura profética. Nunca utiliza o substantivo nabi, ou seja, profeta, nem verbo profetizar. Mas sim, ele aparece como um mensageiro, mensageiro, que ali vai profetizar, o gênero literário ali chama de Midrash, que fala que Jonas vai profetizar que durante 40 dias Deus viria e destruiria a cidade de Nínive. Nínive com seus 120 mil habitantes, sem contar as crianças. Então, primeira parte, Jonas se opõe à vontade de Deus, foge para Tarsis, é engolido pelo peixe, é regurgitado na praia. E em segundo, Jonas prega na Nínive, que se converte, no capítulo 3 ao 4, Jonas pregando ali para o povo de Nínive. O autor reage contra o particularismo social religioso, muito aceito na época de Neemias e Esdras, mostrando os desígnios da salvação que Deus tem para os pagãos. E Jonas estava insatisfeito, Jonas não queria que o povo fosse salvo. Ele sabia que Deus é misericordioso e que por fim ia perdoá-los se ele se arrependesse de todo o coração. E foi o que aconteceu, se arrependeu, embora alguns relatos dizem que Jonas, ele tenta fugir, tenta se ausentar, mas quando você vai ver o percurso da história, há quem diga que aquele povo daquela cidade havia invadido várias vezes a cidade de Jonas, destruído e matado amigos e até mesmo familiares,
Por isso que Jonas não queria que eles fossem salvos, mas queria que Deus fizesse justiça e matasse. Que normalmente é o caso de muita gente, de muitas pessoas, né? Então, Deus, por seu lado, compadece do seu profeta, de todos, porque a sua misericórdia é universal para conseguir tais intentos. O narrador serve-se de profeta, de que se conhecia pouco mais que o nome, fazendo uma composição cheia de hipérboles, de rumor, fácil de fixar. Então é isso que acontece. O grande peixe é a mensagem do amor de Deus universalmente para todos. Então obrigado aí a você que está acompanhando a gente nessa nossa videoaula. Deus abençoe grandemente e até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo. Amém? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos no grupo, pergunte. Eu não entendi, pode perguntar lá que a gente vai estar comentando. E tirando as dúvidas na medida do possível. Pedindo aí desculpa aí pelo nosso cenário. Não sei lá um cenário dos melhores, mas creio que em breve Deus vai preparar um cenário ótimo para nós estar gravando nossas videoaulas.